Projeto aprovar. Nós vamos fazer hoje a revisão por questões da Lei 13.869 de 2019 e da Lei 9.455 de 1997. A primeira lei aí define os crimes de abuso de autoridade, a segunda lei aí define os crimes de tortura, beleza? Vamos fazer uma revisão por questões hoje, naquele estilo que a gente já conhece. Vamos iniciar aí sobre a lei que define o crime de abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019. É uma preparação voltada à Polícia Penal de Minas Gerais, com base na banca Instituto AOCP, que é a banca lá de Minas, beleza? Que vai aplicar lá em Minas, melhor dizendo. E a primeira questão é a seguinte: eu vou só ler o enunciado e vocês vão ler as alternativas e mandar no chat. Observando o disposto na lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa incorreta. Galera, tá querendo a incorreta sobre a lei de abuso de autoridade. E aí? 1 minuto para ler, 1 minuto para mandar a resposta aqui no chat. Ricardo já mandou letra E. Lembra que marcou já era, hein? O gabarito já é o chat. Não tem como mudar, hein? Marcou já era. Quero saber a alternativa incorreta. Questão número 1 aí, ó. Tá querendo a alternativa incorreta. A maioria tá mandando letra D. Paulo Ricardo mandou a letra E. Escreveu depois, dei mole, mas já marcou, já era. Tá querendo a alternativa incorreta. Bora! Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. A maioria foi de D. Uma pessoa foi de E. Beleza? Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível aí para essa questão. É o gabarito, tá querendo a incorreta. Aí o gabarito letra D. Os crimes previstos dessa lei são de ação penal pública incondicionada, não se admitindo a propositura da ação privada se a ação pública não foi intentada no prazo. Não, essa questão está errada. Por quê? Incorreta. Porque, ó, os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra, beleza? Mas, ó, será admitida a ação penal privada se a ação pública não for intentada, ó, será admitida se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, beleza? Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Qual é o prazo aí? A ação penal privada subsidiária da pública será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia lá do MP, beleza? Tem que lembrar, galera, a banca vai tentar dizer que o Ministério Público, ele sai do processo. Não, ele não sai do processo.
Ele fica ali, pode aditar a queixa, pode oferecer denúncia substitutiva, pode intervir em todos os termos do processo, ele continua ali. Lembra daquela brincadeira que eu falei com vocês? É como se fosse um tapetinho, ele fica ali do lado, ali perturbando, ele não sai do processo. Beleza? Próxima questão aí, questão número 2. Tá querendo do jeito que vocês gostam, hein? Sobre o crime de abuso de autoridade, informe verdadeiro para verdadeiro e falso para falso, o que se afirma a seguir, e a alternativa em sequência correta. Manda aí, VOF. Faça a leitura aí, 1 minuto para vocês ler e mandar o gabarito. Por enquanto, a Mayara foi de D. E aí, galera, só 2 pessoas mandaram a resposta. 24 pessoas online, só 2 mandaram a resposta. E aí, galera? Martinez foi de D, Guimarães foi de E, Rebouças foi de D. Maiara Costa foi de D. Denis Gomes, grande Denis, foi de E. E aí, galera, vamos embora? Grande Lorena foi de D. Podemos, galera? Quem respondeu, respondeu, hein? Quem não respondeu, responde no dia da prova. Enquanto a Profílio mandou a resposta aí. Muita gente, eu sei que está indo trabalhar, né? Muita gente está agarrada no trânsito. Eu entendo, eu super entendo. Não dá para participar, né? Beleza. Valdeci mandou C. Ângela Caetano foi de D. Gabarito possível aí, galera. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra E. Tá dando verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. As penas, olha, as sanções de natureza administrativa. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independente das sanções de natureza civil, beleza? Cabíveis. As notícias, parágrafo 1, as notícias de crimes previstas nesta lei, que descrevem falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não podendo mais questionar sobre a existência de autoria do fato quando essas questões foram decididas no juízo criminal. Lembra? Negativa de autoria, inexistência do fato,
decidiu na justiça criminal, já era, não tem como, ela tem efeito no cível e no administrativo. Faz coisa julgada no âmbito cível, assim como no âmbito administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer que o fato tenha sido praticado em estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito. Lembra disso aí, galera. As excludentes de licitude, se for reconhecidas, elas terão reflexo na eventual sentença lá por na eventual processo administrativo e cível da lei de abuso de autoridade, beleza? Então, quais são, o que vai ter reflexo na eventual lei de abuso de autoridade? Inexistência do fato, se você for absolvido por inexistência do fato, negativa de autoria, e se você estiver abarcado por uma excludente da ilicitude, beleza? Deixa eu só voltar na questão aqui para me ver a alternativa, a F aqui da alternativa. Configura crime de abuso de autoridade, conduta do agente. Isso aqui não é abuso de autoridade, a conduta do agente de patrocinar, a conduta do agente de patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, isso aí é advocacia administrativa, está no Código Penal, lembra? Não está na lei de abuso de autoridade, beleza? Questão número 3, nos termos da lei de abuso de autoridade, que diz, assinale a alternativa correta. No termo da lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Qual é o gabarito aí, galera? Grande Galdino. Galdino é fera. Faça a leitura. 1 minuto para ler e mandar o gabarito aqui. Lorena foi de letra E, Maiara foi de letra A. Tá querendo a correta, hein, galera? Grande Bruno foi de A. Galdino foi de A. Alexandre Guimarães foi de A. Valdeci Rebouças foram de A. E aí, galera? 8h18 da manhã e a gente está aqui, hein? Vocês querem muito a aprovação, hein? Caramba, parabéns. Vocês querem muito a aprovação. Parabéns mesmo. Disponibilizar uma aula grátis assim, e 25, 26 pessoas logo pela manhã participando, eu fico honrado mesmo. Fico feliz pra caramba. Podia ser mais? Podia. Mas Deus tem os escolhidos. Deus tem as pessoas certas. Vocês são as pessoas certas. Eu não reclamo da questão do público, não. Mesmo que é uma aula grátis, está disponível e tal, mas Deus sabe de tudo. Deus tem as pessoas certas para participar das coisas certas. Beleza? E aí, galera? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Lembra dessa palavra? Bora! Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível da questão é o gabarito A. Efeito automático da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Para efeitos de condenação, são efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. 2, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Olha o período aqui, 1 a 5 anos. Tem que lembrar desse detalhe, hein, galera, para a prova. Perda do cargo, mandato ou função pública. Lembra aqui, os efeitos previstos no inciso 2 e 3, 2 e 3, que é a inabilitação e perda do cargo.
do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crimes de abuso de autoridade e não são automáticos. O 2 e o 3 não são automáticos. O 1 é automático, beleza? Devendo ser declarado motivadamente na sentença, beleza? Então, ó, o 2 e o 3 não são automáticos. O 1, que é reparar o dano, ele é automático, não precisa ser declarado na sentença, vai ter que reparar o dano, beleza? Show? Mas aqui vai ser motivado porque o juiz vai fixar o valor na sentença de reparação, mas é automático, beleza? Gabarito aí, nós já vimos. Opa, tá pedindo para voltar, Galdino? Galdino perguntou. Ah, ó, porque aqui está dizendo, ó, 1 a 6 anos. E na realidade, que deixa a questão alternativa errada, porque, ó, é 1 a 5 anos, beleza? 1 a 5 anos aqui, ó. Beleza? 1 a 5 anos. Tem que anotar esses detalhes, hein? Vamos lá, já mata a próxima questão, já tem como matar. Verdadeiro ou falso, galera? Verdadeiro ou falso? Segundo a lei de abuso de autoridade. Tem que lembrar de eliminar. Se a primeira é verdadeira, já elimina tudo que começa com F. Ou se a primeira é F, elimina tudo que começa com V. Já não volta para ler mais para não cansar. Esse é o conteúdo que sai. Bora, galera. Galdino falou que vai de D nessa questão. Galdino já botou no gabarito D uma interrogação. Provavelmente vai anular o gabarito dele, né? Ele botou uma interrogação. Martinez falou que vai de D também. Lorena disse que vai de D. Valdeci disse que vai de E. Os demais, Mari Marques está indo de E, Alexandre Guimarães E, Paulo Ricardo E, Maiara E, Denis foi de D. Thalia Marques E, Scarlett D. Bora, galera. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, beleza? Gabarito por si, todas as questões são do Instituto OCP, que é a banca da Polícia Penal de Minas. Lembra disso, é nesse padrão que ela vem, se mantiver. As bancas agora estão endoidando. Gabarito possível aí, a letra E, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, beleza? Vamos ver lá a primeira, por que é falso? A divergência na interpretação da lei, ela não configura abuso de autoridade. A última, por que está falsa? A última, impedir sem justa causa entrevista pessoal e reservada com seu advogado. Incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, a pena está errada. A banca foi covarde aqui, ó. A pena é de 6, detenção de 6 meses a 2 anos. A banca foi covarde aqui, hein? A banca foi covarde. Olha o que diz a lei no artigo 1º lá, ó. Esta lei define o crime de abuso de autoridade cometido por agente público, servidor público ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade, olha a finalidade específica aqui, ó. Olha a finalidade específica aqui, ó. Finalidade específica de prejudicar outro, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda mero capricho ou satisfação pessoal.
A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas? Não, 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 não configura abuso de autoridade. Não configura abuso de autoridade, beleza? Gabarito possível, então, é a letra E. Próxima questão aí, a questão 5. Vamos chegando na metade das questões de abuso de autoridade. Nos termos da lei de abuso de autoridade, presente especial fim de agir, no artigo 1º, parágrafo 1º citado da lei, configura crime de abuso de autoridade, exceto. Qual é o crime de abuso de autoridade, exceto isso? Não é abuso de autoridade. A maioria está indo de C. Bessa está indo de C. Galdino indo de C. Fernandes indo de C. Eulálio indo de C. Rebouças indo de C. Caisto está indo de C. A maioria está indo de C por enquanto. Vamos embora. Já já nós vamos fazer o gabarito parcial aí, a classificação parcial, para ver quantos pontos vocês acertaram. Vamos só responder essa aqui. E aí, galera? Qual é o gabarito dessa questão? Martinez falou que vai de C também. Sei que a maioria está no trânsito aí, está indo trabalhar. Já desejo um bom trabalho para vocês. Por enquanto é dia de lutas, né? Breve dia de glória. Alexandre Guimarães disse que vai de ser. Valdeci Rodrigues disse que vai de ser. Denis Gomes disse que vai de ser. Lorena já divergiu. Lorena falou que vai de D. O que não configura? A questão está querendo o que não configura. A questão do Instituto OCP, tá? A questão da banca. Beleza? Ela gosta desse negócio de exceto, tá? Ela gosta desse negócio de exceto. Profílio disse que vai de D. Mayara Costa está dizendo que vai de D. Rebouças falou que está na batalha desde 6 da madrugada. Muito bom, Rebouças. Muito bom. A vitória virá, pode ter certeza. Gabarito possível C. Submeter preso, capturado, flagrante de delito a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. E submeter preso a interrogatório durante o período de repouso noturno, salvo capturado em flagrante de delito, se devidamente assistido para consentir e prestar declaração, pena de 6 meses a 2 anos. Opa, calma aí, deixa eu ver essa questão aqui. Deixa eu copiar aqui, para ver se eu peguei o gabarito certo. Estranho, porque. Só um minuto, galera, só um minuto. Por se a banca manteve esse gabarito. Só um minuto. É isso mesmo. Só ver porque tá, submeteu o capturado em flagrante interrogatório policial durante. Ah, não. Deixa eu dar uma lida aqui de novo no artigo. Deixa eu dar uma lida no artigo. Por que eu tô viajando? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Submeter preso a interrogatório policial durante o. Salvo capturado. Não, ai, tá. O capturado em flagrante pode. Desculpa, galera. Agora eu entendi onde que eu estava viajando. Não, tá certa a questão. Beleza? Não vai. Ó, se ele for flagrante de delito, ele pode ser interrogado durante a noite. Ou se ele tiver assistido pelo advogado. Gabarito letra C, tá certo. Desculpa, galera. Desculpa. Gabarito letra C tá certíssimo. Questão 6 aí agora. O que diz a questão 6? Assinale a alternativa correta referente à lei de abuso de autoridade. Que é correta, galera. Correta. Qual é o gabarito da questão aí? Que é a correta.
Bora, a maioria tá mandando letra E. A maioria mandou letra E. Alguns mandaram letra... a maioria tá mandando letra E mesmo. Todo mundo letra E por enquanto. Podemos? Não, teve gente que mandou outra letra aqui. Teve gente que mandou C. Teve gente que mandou C. B. Teve gente que mandou B. Os demais mandaram a letra E. Tá querendo aí a correta sobre a lei de abuso de autoridade. E aí, galera? Já deu tempo de responder. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, galera. Ó, gabarito é letra E. Comete o crime de abuso de autoridade. Autoridade é aquele que cumpre o mandado de busca e apreensão domiciliar após as 22 ou antes das 5 horas da manhã. Beleza? Tem que lembrar desse detalhe aí, ó. Olha lá o que diz o artigo 22, inciso 3. Exatamente isso. Beleza? Tem que tomar cuidado aí também que quem invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou as suas dependências, ou nele permanecer nas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas na lei, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena na forma prevista no caput desse artigo, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe acesso ao imóvel ou às suas dependências. Quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Beleza? Show. Tem que lembrar disso aí para a prova, gabarito possível. Qual é a classificação? Qual é a classificação? Mas o áudio está normal, Baia. Dá uma olhada no seu aparelho aí. Eu acho que o áudio está normal, hein? Galera, o áudio está normal para vocês aí? Manda um joinha. Olha lá, tá normal. Qual é a classificação de vocês aí de 6 questões? Vocês acertaram quantas? 6 questões. Manda aí. 5 de 6, Denis. Parabéns, Denis. Muito bom. 5 de 6. 6 de 6, Fernandes. Muito bom. Lei de abuso de autoridade é uma lei muito tranquila, né? Maiara, 5 de 6. Valdeci. Ah, muito bom. Cheguei agora, já acertei 2. Muito bom. 6. 6 de 6. Muito bom. Tô na estrada. Boa. Cuidado aí, hein, Mério. Mério, eu acho que anda de moto, né? Cuidado. Questão número 7. São tipos penais que descrevem o crime de abuso de autoridade. É 7. Que não é um crime de abuso de autoridade aí? Que não é um crime de abuso de autoridade? A Mary mandou, tô de caminhão. Eita. Bora. Que não é o crime de abuso de autoridade? Tá querendo exceto aí. Que não é um crime de abuso de autoridade? Profílio disse que vai de C. Gabarito aí, a maioria tá mandando que vai de C, outros estão indo de A. Tá querendo que não é, o que não é um crime de abuso de autoridade. Franciele mandou A, Bruno mandou A, maioria tá mandando A, outros estão mandando letra C. Um mandou letra B. Tá querendo o que não é o crime de abuso de autoridade. Exceto lá, ó, não é o crime de abuso de autoridade. A maioria tá mandando letra A. Outros mandaram C, outros foram de B. Gabarito possível. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível para essa questão é o gabarito A. Apropriar-se ou desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou massa falida, inclusive
por meio de da aquisição por interposta pessoa. Se não me engano, isso aí está na lei de falências, lá, de crimes falimentares, beleza? É isso aí, se não me engano, essa aí está na lei de crimes falimentares lá, beleza? Trata de falência e recuperação judicial, se não me engano. Beleza? Isso aí não é abuso de autoridade, as demais são, beleza? Questão número 8. Essa é grande, hein? 1 minuto para vocês responderem aí em relação à lei de abuso de autoridade, que prescreve crimes funcionais e dá outras providências. Assinale a alternativa incorreta. Olha como é que essa banca gosta. Essa banca gosta de incorreta ou exceto. Ela cobra pena também, tá? Aí, ó, apareceu pena aí, tem que tomar cuidado. Beleza? Qual é o gabarito aí, galera? Tá querendo agora a incorreta, incorreta. Galdino já mandou a letra E, dizendo que está incorreto. Escala te disse que vai de E. Por enquanto, todo mundo indo na E, né? A maioria foi de E. Podemos, galera? Podemos liberar o gabarito? Sei que é uma questão mais extensa, né? Aí, quando é questão extensa, assim, tem que fazer até uma vírgula, botar o certinho, fazer até outra vírgula, botar o certinho, beleza? E demanda tempo. Então, essas questões grandes, assim, tem que ser mais no final, tem que fazer ela mais no final, senão você se quebra no tempo. Dá para fazer redação e por aí vai. Beleza? Show? Galdino mandou: quem decora a pena é bandido ou concurseiro. É verdade, tem jeito não. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível é a letra E. São os efeitos da condenação à perda do cargo, mandato ou função pública e inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 8 anos. Não é de 1 a 8 anos. O período aí, ó, inabilitação para o cargo, mandato ou função de 1 a 5 anos, beleza? De 1 a 5 anos, o erro tá aqui, ó. O erro tá aqui, ó. O erro tá nessa parte aqui, ó. Sendo que é de 1 a 5 anos. Não, não é de 1 a 5 anos, não. De 1 a 8 anos, não, é de 1 a 5, beleza? Desculpa, não é de 1 a 8, não, como diz a questão, não. É de 1 a 5, beleza? Salvar isso aí para a prova. Questão número 9, já estamos quase encerrando o abuso de autoridade, vamos para a tortura. Exceto, de novo, configura crime de abuso de autoridade, exceto. O que que não é? O que que não é abuso de autoridade? Galera, lembrando que essas são questões da banca, em Cascais, Grande Cascais. Lembrando que a banca vai vir nesse estilo lá, em A, B, C, D e E, e normalmente ela gosta do exceto, ela gosta da incorreta. Então a banca vem nesse estilo lá em Minas, e tem que já ir preparado para fazer essa prova. Quem for subir com o ônibus lá, ó, entra em contato e tal, fecha direitinho, bate e volta, a gente vai subir por Valadares.
Tem que torcer para manter o padrão, né? Mas o Instituto OCP já é grande, já é a banca mais consolidada. Já tem provas aplicadas carreiras policiais. E aí, galera? Qual é o gabarito aí? A maioria está indo de D. A maioria está indo de D. Valdeci, Profírio, Gomes, Ferreira da Silva, Rúbia. Rúbia foi de D. Guimarães, D. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível dessa questão aqui é a letra D. Invadir com consentimento? Não, essa parte aqui deixa a questão errada, né? Isso aí não é abuso de autoridade. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente, ó. É clandestinamente, beleza? Não com consentimento, beleza? Show? Gabarito aí, a letra D. Nós já lemos esse artigo, por isso eu não vou ler ele novamente, não. Questão 10 e última questão aí de abuso de autoridade. Vamos encerrar cedo, hein? Já vamos para a tortura. Lei de abuso de autoridade, assinar a alternativa correta. Galera, 1 minuto aí, tá querendo a correta agora. Cem por cento está indo de 100% está indo de É complicado gravar aula de manhã assim, ó. Minha cara toda amassada e gravando aula, daqui a pouco sobe pro YouTube. 100% tá indo de Bora! 100% tá indo de Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. A última questão aí, o gabarito possível é a letra beleza? Está querendo a correta e realmente nós temos previsto aí que a perda do cargo, mandado ou função fica condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso. Lembra, galera, é reincidência específica em crime de abuso de autoridade, beleza? Show? E não é automática, devendo ser motivada, declarada na sentença, beleza? Deve ser declarada motivadamente na sentença. Galera, tem que lembrar desse detalhe, ó, na abuso de autoridade, vai perder o cargo, mandato ou função, ou vai ter inabilitação do mandato, cargo ou função de 1 a 5 anos, se for reincidente, mas é reincidente no próprio crime de abuso de autoridade. Não é em qualquer outro crime, não. Tem que ser em crime de abuso de autoridade. Tem que anotar isso no caderno. E não é automático. Esses dois não são automáticos. Reparar o dano é automático. Beleza? Show. Agora, o 1 e o 2 aí, que é a inabilitação e a perda do cargo, não é automático. Beleza? Qual foi a nota de vocês aí, ó? Nota de vocês. Quem ficou de 1 a 5, de 0 a 5, precisa melhorar. Quem ficou de 6 a 7, muito bom. Quem ficou de 8 a 10, está ótimo. Qual foi a nota de vocês, galera? Até aqui, qual foi a nota de vocês na lei de abuso de autoridade? Manda aí rapidinho no chat. Ou não lembra mais? Ixi, professor, não lembro. De 6 a 7, tá bom. 7 de 10. 3 de 3 tentou depois. 7 de 8 tentou depois. 10 de 10, muito bom, ótimo. 9 de 10, ótimo. Cheguei na questão 6, entendi. 8 de 10, ótimo. 9 de 10, ótimo. Bateu os 80%, tá ótimo. Beleza? Vamos agora para
Tortura é bem mais rápido, tortura é tranquilo, você já mata logo de cara. Agora é a Lei 9.455 de 1997 que define os crimes de tortura e dá outras providências. A primeira questão diz o seguinte: quero saber o seguinte, olha, Joana foi contratada para exercer a função de cuidadora de José, pessoa idosa. No entanto, irada com as dificuldades enfrentadas na função, Joana passou a submeter José mediante o uso de violência e intenso sofrimento físico, como meio de aplicar-lhe castigo pessoal pela prática de determinados atos. Nesse caso, segundo a doutrina, é correto afirmar que a conduta de Joana constitui especificamente o crime de... Qual é o crime aí? Letra A, tortura punitiva. B, tortura crime. C, tortura preconceito. D, tortura confissão. E, tortura imprópria. Qual é o tipo de tortura aqui, galera, que ela aplicou nele? Segundo a doutrina, questão da Instituto OCP, tá? Pode cair assim na sua prova. Questão do Instituto OCP. Por enquanto, a maioria está mandando A. Franciele A, Barbosa A, Ferreira A, Costa A, Rúbia A. Profírio mandou que vai de A também. Rebouças falou que vai de A. Nem A ele vai mais, não. Ele vai de A. Eita, é muito A, hein? Grande Valquíria mandou que vai de A. E aí, galera? Qual foi a tortura que ela cometeu aqui? A maioria está indo de A. Questão tranquila, hein? Questão relativamente tranquila. Galera, lembra no dia da prova de riscar o que você já vê que está errado. Risca logo, beleza? Tenta riscar logo para não ficar lendo, senão perde muito tempo, voltando e relendo, entendeu? E aí, meu filho, a prova não está tendo misericórdia de nós, não. O tempo não está tendo misericórdia de nós, não. Galera, gabarito possível aí, ó. Gabarito possível é a letra A. Nós temos a ideia da tortura punitiva, beleza? Gabarito possível, letra A. Tortura castigo, tortura punitiva, beleza? Show. Vamos para a próxima questão aí. Eu acho que a maioria salvou um pontinho. Essa questão já é um pouco mais extensa, demanda um pouco mais de atenção. Assinar a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificados como crime de tortura. O que é crime de tortura aqui? Bora, galera. A maioria está indo de D. A maioria está indo de D. A maioria está indo de D.
Vai lá, Galdino. Galdino falou que vai trabalhar agora. Gabarito possível, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra D. Submeter pessoa presa, sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante na medida legal. Ó. Beleza? Tá, ó, submeter alguém sobre sua guarda, autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, reclusão de 2 a 8 anos. Galera, isso aqui tudo já é o que cai da lei de abuso de autoridade, não, da lei de tortura. Isso aqui tudo é o que cai. Depois você vai receber o material, você só precisa ler isso aqui, beleza? E prestar atenção nos detalhes, beleza? Considerando a legislação aplicável e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Ó, a banca cobra entendimento dos tribunais superiores, hein? Sobre tortura aí. Qual é o que está escrito aí, galera? Qual é o gabarito da questão? Bora! Alguns estão indo de C, outros estão indo de D. Tá mudando aí, ó. O B falou que marcou E, marcou errado. E aí, galera? Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível da questão 3 aí, ó. Tá perguntando o que aqui, ó, sobre o entendimento da lei dos tribunais superiores aí, sobre tortura. Letra A, não caracteriza o crime de tortura a conduta do carcereiro que constrange o preso mediante, ó, grave ameaça a submeter-se à situação vexatória não autorizada em lei. Isso aí é abuso de autoridade, galera. Isso aí é abuso de autoridade, não é tortura, beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí para a hora da prova. Isso é abuso de autoridade. Tem que lembrar que na tortura tem as finalidades específicas lá da tortura, beleza? Tem os tipos de tortura, tem os fins específicos. Questão número 4, sobre o crime de tortura e suas circunstâncias, são tipificados em lei especial. Sobre o delito em questão, assinale a alternativa correta. Agora está querendo a correta, hein? Ah, foi mal, Rebouças. Estou igual a IDCAP, se deu mole, perdeu tempo, já era. E aí, galera, qual a alternativa correta?
A maioria está dizendo que vai de D. A maioria está indo de D nessa alternativa. Podemos? A maioria está indo de D. Rebouças foi de A. Rebouças contrariou aí, foi de A. Sobre o crime de tortura, a maioria está indo de D. Outros estão indo de A. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, galera. Gabarito é letra D. A pena do crime de tortura será aumentada de 1/6 até a metade, se o fato delituoso for cometido por agente público. Lembra, agente público tem aumento de pena aí, ó, de 1/3, de 1/6 a 1/3. Beleza? Se for cometido por agente público. Galera, esse material já tem como revisar praticamente tudo aqui, né? Que cai. Porque a lei toda está aqui no início. Coloquei a lei toda no início lá. Questão 5. Assinale a alternativa correta consoante a lei de tortura. Correta agora, galera. 1 minuto aí. A maioria está mandando a letra E. A maioria está mandando a letra E. E aí, galera? A maioria mandando a letra E. Meu filho foi de A. Meu filho falou que vai de A. Falou que não vai de E, não. Vai de A. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, lá em Governador Valadares. Gabarito possível a letra E. A condenação acarretará a perda do cargo, da função pública e do emprego público. E a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Exatamente isso aí, beleza? Galera, aqui nós estamos em qual questão? Nós estamos na questão 6 agora. Questão 6. A questão 6 está perguntando a respeito do crime de tortura. Assinale a alternativa correta. Correta. No caso, por qual motivo a letra A está errada, professor? Deixa eu voltar aqui, então. A letra A, o crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Deixa eu só voltar aqui na lei, ó. Na lei, na lei. O crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Não fala nada de imprescritível. Beleza? Não confunda com a ideia do racismo, hein? Não confunda com a ideia de racismo. Prescreve sim, beleza? O racismo que não prescreve. Beleza? Vamos para a questão 6. Oh, fazendo merda. Questão 6, desculpa. Questão 6. Vambora. Questão 6 diz, está querendo a correta na questão 6. Vambora. Qual é a correta aí na questão 6? Por enquanto, alguns estão indo de D, outros estão indo de E. Grande Emily está indo de D. Fernandes está indo de D. Scarlett está indo de E.
Scarlett me falou, ops, D. Errou na hora de passar para o gabarito, hein, Scarlett? E aí, Sabrina disse que vai de D. Scarlett errou na hora de passar para o gabarito. Foi nervosismo com a banca. A banca pega pesado mesmo. Valkyria foi de D. Franciele D. Rúbia D. Por enquanto tá todo mundo na D, né? Se acertar, acerta todo mundo. Se errar, erra todo mundo. Tá querendo a correta. Denis Gomes também foi de D. Podemos? Rebouças D. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível. A letra E. O agente público condenado por crime de tortura perderá o cargo, a função, o emprego público e sofrerá interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena. Nós já vimos isso aqui, hein? Questão 7. Agora é covardia, hein? Pena. A banca cobrou pena. Foi institutar o CP. De acordo com a lei de tortura, se o crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de... E aí, galera? A banca cobrou pena aqui, bicho. Sacanagem. A maioria tá indo de A. Tá dizendo que é de 4 a 10 anos. E aí, galera? Se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, qual é a pena? A maioria está indo de A. Grande Mohamed está indo de A. Rebouças. Mohamed é meu aluno de Cariacica? É o meu aluno de Cariacica, Mohamed? Rebouças está mandando fácil demais. Flávia mandou A. Costa mandou A. Rodrigues mandou A. Profírio mandou A. A maioria está indo de A, hein? Ah, show. Salam aleikum aí para você também. Ele mandou salam aleikum. Ah, salam aleikum, professor. Ah, show de bola. Salam aleikum dobro para você. Valeu. Galera, eu tô travando nessa palavra. Galera, vambora. Gabarito possível, letra A. Cuidado, há 4 a 10 anos. Vamos lá, artigo 1º, parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a pena de reclusão de 8 a 16 anos, beleza? Show, tem que tomar cuidado aqui, ó. Com essa pena de reclusão, nesse caso, e com essa pena de reclusão, nesse caso. Beleza? Próxima questão aí. Nós vamos para a questão 8. Questão 8. Questão tranquila demais, hein? Questão diz assim, nos termos da lei federal, da lei de tortura, é correto afirmar. Muito fácil essa questão, hein? Flávia mandou D. Os demais mandaram D. Questão muito fácil, questão rápida. Ah, não erro mais. Rebouças falou que não erra mais. Amanhã a gente volta no mesmo horário, no mesmo local, para falar da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha amanhã, hein? Vai cair na prova da Polícia Penal de Minas. Os principais pontos da Lei Maria da Penha. E aí, galera? Conto com vocês aqui, né? Show? Nessa mesma Bate-Caverna, é isso aí. Vai lá de graça aí conversar com vocês sobre a Lei Maria da Penha, os principais pontos. Lei Maria da Penha é bom demais, sempre cai. Gabarito possível aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde numa próxima oportunidade. Porque o gabarito possível é a letra D. O crime previsto, né, o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Tem que lembrar que ele é prescritível sim. Beleza? Ele é prescritível sim.
Show. Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Questão número 9. Questão número 9, vocês já até deram. O professor Silvio pretende falar sobre o RN. Não entendi esse RNP, não. Manda para mim aí, sem ser a sigla. Enquanto eu vou lendo aqui. Com a intenção de obter informações. Os regulamentos de Minas. Nós vamos falar sim. Com a intenção de obter informações sobre a organização de tráfico de drogas, guardas municipais submetiam os moradores a interrogatório, causando sofrimento físico ou mental por meio de emprego de violência ou grave ameaça. Os agentes foram denunciados pelo crime de tortura. Beleza? Nos termos da lei de tortura, é correto afirmar que. Dá uma lida de novo aí, 1 minuto para responder. Enquanto isso, eu vou falando com vocês aqui. Galera, nós vamos sim fazer as leis estaduais lá e os regulamentos de Minas. Beleza? Nós vamos fazer praticamente todos. Semana que vem tem aula direto de manhã. A gente bater esse edital aí, o edital tá tranquilo, hein? Não tá ruim, não. Se minha nota for 9 de 10 em português, eu vou falar até algumas coisinhas com vocês de português. Mas não sou professor de português, não. Mas vou falar só algumas coisinhas. Ou convido o Eudson, tem Valkyrie aí também para participar, se ela quiser participar com a gente, para nos ajudar aí para a gente. As aulas de português continuarão no projeto? Sim, as aulas de português continuam no projeto. Aí tem o Eudson, que pode fazer online aqui com a gente, tem a Valkyrie, que pode ajudar a gente online aqui também, pegando os principais pontos da banca e matando com a gente aqui, beleza? A gente vai preparado para Minas. Muitos de vocês estavam preparados para a penal aqui também. O problema foi o tempo, o problema foi o tamanho das questões, beleza? Muitos de vocês estavam preparados, e eu falo porque eu via o empenho, eu via a produtividade de vocês, questões difíceis vocês acertando. E aí, galera, mas fica para a experiência. A maioria foi de E, a maioria está dizendo que é letra E. Questão fácil, né? A gente já viu essa questão. A maioria está indo de E. Tem aulas que a gente pode aproveitar, já gravadas, que a gente pode aproveitar. Mas quando a aula a gente pode aproveitar, igual a abuso de autoridade já tem gravada, mas aí a gente faz com base em questões, porque a gente pega o perfil da banca, entendeu? E aí a gente usa as duas, tanto a aula de abuso de autoridade lá, quanto aqui, com base em questões da banca, beleza? Gabarito possível, letra E, beleza? A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição de seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Beleza? 10. Constitui requisitos para aumento de pena nos casos relacionados à prática de tortura se o crime é praticado. Qual é o gabarito aí, galera? Aumento de pena aí. Vai ser aumento de pena em qual situação? A última questão. Aí, 9 e 10, uma aula boa, com muito conteúdo e pouco tempo. Tá vendo? Não ficou tão extensa. A maioria está mandando a letra A. A maioria está indo de A, a maioria está indo de letra A, beleza? A maioria está indo de letra A. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde lá no dia da prova. Gabarito possível aí é a letra A.
por agente público, vai ter aumento de pena de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido por agente público. Olha aqui, ó. Ainda vai ter aumento de pena se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, beleza? E ainda vai ter aumento de pena se o crime é cometido mediante sequestro, beleza? Qual é a nota dos senhores? Qual foi a nota dos senhores? Aqui não apareceu, mas qual foi a nota dos senhores aí, galera? Qual foi a nota dos senhores aí? Deixa eu voltar lá para a gente ver aqui, ó. A nota dos senhores. Qual foi a nota dos senhores aí? Quem foi de 0 a 5 precisa melhorar. Quem foi de 6 a 7 está bom. Quem foi de 8 a 10 está ótimo. Qual foi a nota dos senhores aí na avaliação de desempenho dos senhores? Por enquanto, ó, 8 de 10, 9 de 10, 9 de 10, 9 de 10, 10 de 10, 7 de 7, 8 de 10. Galera, já para encerrar, voltar aqui na parte inicial. Para encerrar aí, galera, eu não digitei não lá, mas eu fiz 1 de 10 porque estava no trânsito. Tranquilo, tranquilo, Martinez. Depois assiste a aula gravada. Vou mandar para vocês aqui, ó, o texto hoje, para vocês refletirem. E não deixe ninguém falar ao contrário com vocês, não, ó. Porque, olha só, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, beleza? Então, você vai ser capaz de coisas incríveis aí, porque a sua fortaleza, né, a sua força vem do Criador. Continue firme, tesouros, beleza? Vamos para cima, nós vamos para PP Minas, IAS, PC Espírito Santo, beleza? Não se abata, tudo posso naquele que me fortalece. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês, beleza? Busque lembrar, recuar só se for para pegar impulso. Vamos para cima. Um abraço, até a próxima. Essa aula vai ficar gravada e depois eu disponibilizo o link para vocês. Um abraço, tchau, tchau.